Pedro, sendo a iluminação uma das tuas maiores preocupações em todos os projetos do Querido, aqui a tua preocupação foi muito maior. Sofia, aqui foram 50 preocupações. Eu aqui vou pôr 50 abajures porque não vou pôr em todos os pontos de luz que tinha, mas os pontos de luz eram recolhidos no teto, eram embutidos. E eu precisava de mais luz, de maneira que resolvi pôr abajures e com isso trazer a iluminação para baixo, para fora e com isso dar mais iluminação. Outra das preocupações nesse sentido foi que são pré-requisitos de uma zona como esta de restauração, é que estes abajures tinham que ser tapados por baixo e tinham que ser laváveis e isso vai acontecer. Olha, vamos ter ainda muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Isto vai ser uma daquelas coisas que vai dar algum trabalho aos queridos, porque são muitos furos, muitas lâmpadas, muitos casquilhos. Isto vai dar algum trabalho. Bom, vamos ver então. Vamos. A iluminação é sempre uma das grandes preocupações do Luís Pedro nos projetos. Neste foi uma preocupação acrescida, porque este espaço era um espaço muito escuro, as luzes estavam nos favos, embutidas nos favos, o que tornava o espaço muito, muito escuro. A iluminação no interior do refeitório não foi muito fácil. Tivemos que pensar algo naquela iluminação, até porque a base que tínhamos era um teto com reentrâncias. Para mim a iluminação está muito bem pensada, mas foi uma das tarefas mais difíceis que nós tivemos, por causa da quantidade. Estamos a falar de 50 candeeiros, estamos a falar de ir buscar a luz a uns quadradinhos mínimos 30 por 30 e nós metidos lá dentro durante horas e horas e horas. Estamos a falar de um dia inteiro a fazer isso. Vera, nesta obra tinha 3 problemas para vocês me arranjarem 3 soluções. Uma era estes painéis que servem de divisória e de separação aqui da zona de circulação de tabuleiros da sala. Tinha este acabamento em madeira que nós não achamos que faça parte deste novo enquadramento, portanto teriam que ser modernizados. E precisávamos aqui de uma cobertura para eles. Segundo problema, temos um nome que os funcionários da Central deram a este refeitório e que eles queriam colocar no espaço, e então eu lembrei-me daquelas letras fantásticas do Natal que mandei fazer, que adoro. Terceiro problema, tínhamos um biombo, que era uma divisória de escritório e que eu gostava que fosse uma coisa mais bonita, desenhada, e já sei que vocês não dormiram para o fazer. Exatamente, mas exatamente. Era muito importante porque queríamos criar ali, eu e o Luís Pedro queríamos criar ali uma divisória que fosse, mas que não fosse uma parede, que fosse uma coisa que se pudesse ver para o outro lado, que estivesse lá, mas que fosse elegante, Discreta, digamos exato. assim. Pronto, em relação aqui a estes painéis, o que a Bactéria arranjou para solucionar esta questão foi placas de PVC de 3 mm com vinil espelhado colado. Okay. Em relação às letras com o nome do refeitório, são letras de PVC de 10 mm recortadas na fresa e que vão ser coladas com fita biadesiva colada na parede. Em relação ao biombo, foi MDF de 30 mm recortados também na fresa e depois lixado e pintado. Fantástico, vamos a isso porque estamos quase a acabar, só falta esta parte e a decoração. Ok, estamos vamos mesmo embora. a acabar, Vamos tá bem? embora. Obrigada. Ok. Eu fiz questão que continuasse a existir uma divisória que já existia, mas na forma de um painel de escritório, que fosse substituída por outra estrutura, que também criasse a mesma ilusão, ou seja, de que havia ali uma certa divisão de espaço e uma certa separação da zona dos lavabos para a zona de passagem, e fiz questão que
a bactéria nos fizesse uma estrutura em MDF, mas que é recortado, que vai ficar quase um biome que está a separar, mas que se continua a ver para o outro lado. I never needed you to question what I spend. I never asked for help. I take care of myself. I don't know why you think you got. O resultado final para mim está esplêndido, está melhor ainda do que as minhas expectativas, embora eu tivesse o projeto na cabeça e uma visão sobre aquilo, mas é diferente de vermos no fim. Mas também é um resultado que só foi possível graças à organização de todas as equipas que estiveram envolvidas neste projeto, sem dúvida alguma o maior projeto que o Querido fez até hoje. Eu próprio não quero acreditar que fiz parte deste projeto. O antes e depois está um sonho, uma diferença incrível. Eu e o Luís Pedro temos algumas coisas em comum no nosso trabalho. O branco, por exemplo. Eu acho que resultou muito bem esta dupla de decoradores neste espaço. Estamos praticamente a terminar este nosso projeto, estamos na fase da decoração. Ana, foi difícil fazer a decoração deste espaço? A decoração neste espaço tem que ser definitivamente diferente. Para já é um espaço que tem que agradar a toda a gente, não é? Tem que ser uma decoração consensual. Tem que ser um espaço onde se pensa muito em materiais laváveis, em materiais que sejam fáceis de manutenção. Enfim, as características são muito diferentes. Pensámos, por exemplo, em tecidos antifogo e laváveis, lá está. Todas as características aqui são muito diferentes de um espaço normal. Portanto, tem que ser um espaço consensual. Exatamente. Luís Pedro, eu sei que consensual foram também as escolhas relativamente às cores. Foram, as escolhas das cores foram consensuais entre mim e a Ana, e no fundo nós escolhemos cores, tons neutros, tons que agradem a toda a gente e que nos tragam alguma luminosidade a este espaço, porque nós não podíamos pôr aqui tons fortes, que desagradassem a alguém. E que também eram muito mais cansativos. Exatamente, não é? de maneira que a cor aqui foi consensual. Muito bem. Ana, eu sei que houve aqui um espaço difícil de resolver. Havia um espaço quando entrámos aqui a primeira vez, que está exatamente atrás de nós. Quando entravam as pessoas, quando saíam da zona de circulação de tabuleiros, a tendência era ir para o lado da janela, porque era onde estava a luz. Este espaço era um bocadinho preterido pelas pessoas aqui dentro, era um bocadinho negligenciado. Portanto, nós achámos que não, este espaço tem que ser mais apelativo, tem que ser um espaço mais acolhedor, que as pessoas procurem, se calhar até mais para beber um café, para lerem o jornal, para irem à internet. Portanto, tentámos que este espaço fosse mais decorado, mais acolhedor. Pensámos em criar uma certa dinâmica diferente também, e por isso os bancos corridos que o Cadeirinha do Almeida fez com um detalhe meio decorado, que é os vivos, ficaram com uma certa graça, e é um espaço diferente. Portanto, eu acho que a tendência hoje vai ser exatamente a contrária. Não, eu tenho a certeza que os funcionários vão querer passar a estar aqui, vir para este espaço que já foi negligenciado. Exatamente. Luís Pedro, a iluminação é coisa que não falta agora. Agora não falta iluminação, que também não foi fácil. Nós tínhamos aqui limitações de pé direito, tínhamos limitações estruturais do próprio teto. A iluminação que cá estava era embutida no teto e era pouca. E nós tornámos isto mais iluminado e com alguma dinâmica, pondo abajures para fora e fazendo um jogo desencontrado de abajures, que eu acho que resultou magnificamente. Acho que está muito engraçado. E estamos a finalizar este nosso projeto. Enquanto isso, fico com uma reportagem sobre a Casa Decor.